Na minha vida, a pior coisa que aconteceu foi ser aluno número 1, de verdade. Talvez você fique agora meio confuso. Como assim, Kátia? Ser a número 1 foi a pior coisa da sua vida? Sim, vou te explicar por quê. No vídeo de hoje nós vamos falar por que muitas vezes ser o número 1 em tudo pode ser um atraso para você ou pode gerar uma expectativa tão alta acerca de você mesmo que a hora que você fracassar em qualquer coisa, você vai desmoronar. Não é só cair, vai desmoronar, o mundo vai acabar para você porque você tá acostumado a ser o número 1 e quando você tem que ser o número 2, porque às vezes você vai ter que ser o número 2, a sua mente vai ter que aprender a perder para poder ganhar, você vai se decepcionar com você vai se decepcionar com a vida e as coisas podem piorar muito. Então vem comigo pra gente refletir mais sobre isso no vídeo de hoje. Eu me lembro que em todo o meu ensino fundamental, né, na época nós chamávamos de primeiro grau, agora é ensino fundamental, mas todo o meu primeiro grau, eu lembro que eu fui líder da minha turma. Desde a bendita da primeira série até a 8ª série, eu fui líder de turma. As minhas colegas, os meus colegas sempre me colocavam como líder de turma. Eu me lembro que, como eu era muito estudiosa, era muito dedicada, né? Eu sempre fui muito nerdzinha, assim, pra estudar, pra ler, pra tudo. Então, as professoras gostavam de mim, né? Porque antigamente existia um pouquinho isso, a gente sabe. Que as professoras sempre gostavam mais daqueles que estudavam mais, né? E eu sempre fui uma pessoa que me destaquei na sala de aula. Eu não era muito expansiva, assim. Eu era mais quietinha, era mais tímida em sala de aula, não era de estar falando. Se as professoras perguntavam, eu não era a primeira a erguer o braço, mas eu sempre tirava notas muito altas, eu sempre me dava muito bem na escola, né? E por causa disso, eu sempre era a queridinha das professoras. E eu me lembro de em algumas profs, assim, eu me lembro que me marcaram mais, que foram mais próximas, que a gente tinha mais afinidade, que elas por muitas vezes saíam da sala de aula, me entregavam os cadernos delas e eu ficava eu mesma copiando no quadro, porque eu sempre tive uma letra bonita, então as professoras sempre gostavam de... Às vezes elas iam tomar um café, iam resolver alguma coisa e eu ficava cuidando da turma, como se eu fosse professora já, né? Acho que o destino já estava me encaminhando de alguma forma para eu ser professora. Enfim, e eu lembro que no meu ensino fundamental inteiro, eu sempre fui número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1, número 1. Sempre. Estava acostumada com isso. Eu era considerada mais inteligente, mas na verdade eu não era mais inteligente. Eu era mais dedicada, eu era mais esforçada, né? E claro, eu não me considero uma pessoa sem inteligência, muito pelo contrário, eu me considero uma pessoa inteligente. Mas não é só isso que conta, né? Enfim, quando eu fui pro magistério, fui pro 2º grau, fui pra uma escola muito maior do que a escola que eu tava antes. Lá na outra escola, uma escola pequena, eu era conhecida, todo mundo me conhecia, todo mundo era amigo, aquela coisa toda, né? Que nem quando mora em cidade pequena, cidade grande. E eu fui pra uma escola que tinha muito mais alunos, tanto que quando eu entrei no primeiro ano do magistério, eram 3 turmas de uns 40 alunos mais ou menos, e lá na outra escola era uma turma de 20 alunos, imagina, né? Cresceu sei lá quantas vezes o número de alunos nas turmas. E eu não era mais a queridinha das professoras, ninguém me conhecia, eu não era a pessoa que tirava as notas mais altas, as coisas começaram a mudar pra mim. E isso fez com que eu perdesse o gosto por estudar. Porque eu projetava tudo que eu conquistava no meu ensino fundamental em cima dos resultados que eu tinha, não em cima da pessoa que eu era. Entende onde eu quero chegar com o nosso bate-papo de hoje? Quando eu comecei a estudar e fazer magistério e comecei a ver que eu não era mais bambambam da turma e que eu não era a líder, eu não era a queridinha das profs, eu era mais uma aluna ali, aprendendo, fazendo a minha parte. E eu lembro também que quando a gente tinha que fazer os microestágios, os estágios, gente, pelo amor de Deus, aquilo era um terror, assim, ó. Era o terror do magistério, era o tal do estágio, né? Elas assustavam tanto a gente, as professoras, e quem já tinha passado, era muita exigência, era muito detalhe, era muita coisa, mas eu tinha tanta vontade de ser prof, de fazer isso, que eu fui. Mas eu não me dei muito bem. No microestágio ainda fui bem, mas quando eu fui pro meu estágio mesmo, que era um semestre inteiro, né, dando aula, em sala de aula e tudo mais. Eu peguei uma 2ª série, uma turma terrível, alunos complicados, situações difíceis. E assim eu não me destaquei. Eu me lembro que quando eu recebi a minha nota no final do estágio, né, no final eu peguei, acho que foi o 2º semestre, se eu não me... eu peguei o 2º semestre. Lá em dezembro, quando terminou tudo, que eu fui pegar a minha nota, foi uma decepção, eu tirei uma nota baixa. Acho que foi 70 ou 67, 70, alguma coisa assim que eu tirei. E eu tinha na minha cabeça que eu ia ir muito bem no meu estágio, porque eu gostava de dar aula, eu gostava das crianças, eu gostava do trabalho que eu fazia, e eu me empenhei muito, sabe? Mas não deu certo. E aí eu comecei a criar mentalmente uma realidade de muitas decepções e muitos fracassos. Aí eu fui trabalhar na escola, as coisas não davam muito certo pra mim, eu me decepcionava com tudo, e eu fui me desgostando das coisas. Mas não por causa das coisas. Hoje eu entendo, né? Naquela época eu não entendia nada disso.
O que eu entendi é que essa história aí de querer agradar, né, de querer ser superdotado, de querer ser o número um. Nossa, eu já vi tantas pessoas, eu lembro de uma pessoa da minha família que os pais consideravam ele superdotado, super inteligente. Gente, é uma pessoa hoje fracassada, que tem mais de 40 anos, mora com os pais, nunca estudou, nunca se dedicou pra nada, teve problemas de alcoolismo, teve problemas de droga, porque foi superdotado na infância, foi criado assim esse véu, né, de ser superdotado, de ser super inteligente. Na verdade, a inteligência dele não levou ele pra lugar nenhum. E comigo foi mais leve, mas aconteceu algo parecido, onde eu criei uma expectativa muito alta sobre mim mesma, eu quis ser a melhor em tudo, eu quis fazer tudo pra ser melhor, me tornei uma pessoa um pouco perfeccionista com as coisas, e acabou que chegou em outros momentos eu não me destaquei mais. Eu fui igual a todo mundo. E quando isso acontece, a gente às vezes tem que parar tudo e refletir, tá, quem sou eu no meio disso tudo? Eu sou alguém que quer ser melhor em tudo porque eu quero provar para as pessoas que eu não sou fracassada, ou de fato eu tô fazendo o que eu tô fazendo porque eu sou feliz com isso. E eu me deparei de uns tempos pra cá com uma crença limitante muito forte com relação a isso que eu venho trabalhando já intensamente há tempos, que é: eu aprendi ao longo da minha vida, em função dessas experiências que eu contei aqui, que eu fazia tudo o que eu fazia, eu queria ser a melhor em tudo, eu queria me destacar em tudo para provar para as pessoas que eu era bem-sucedida, não para provar para Kátia, não porque eu estava feliz com os meus resultados. Entende onde eu quero chegar nessa conversa de hoje? Até escrevi um story falando rapidamente sobre isso esses dias, num storytelling mesmo no Instagram, né? E contando, e as pessoas piraram com isso, né? Comentaram, se identificaram. Então eu pensei, puxa, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre isso, porque pra mim ser aluna número 1 no meu ensino fundamental foi legal, foi interessante. Mas e depois? Todo o resto da minha vida eu tive grandes decepções em função de criar essa crença que eu tinha que ser a número 1 em tudo. E na verdade não era número 1. Aí eu lembro que quando eu fui fazer a minha primeira constelação familiar, olha que interessante isso, que eu lembrei agora e nem tinha anotado para fazer o gancho, mas me veio para comentar com vocês. Os meus pais, meu pai e minha mãe, quando casaram, a minha mãe estava grávida. E o primeiro filho, que seria o meu irmão, ele não sobreviveu no parto. Ele faleceu. E quando eu fui fazer minha primeira constelação, a terapeuta percebeu que precisava fazer um resgate e ela nem sabia da história. E ela perguntou, né, se a minha mãe tinha perdido algum filho, se eu sabia de alguma coisa. Eu falei que sim e tal. E naquela constelação ficou claro que eu cresci, né, querendo contentar, na verdade, os meus pais. É como se inconscientemente, isso não é feito de forma consciente, tá? Mas inconscientemente, eu quisesse ocupar o lugar de nós dois, para que os meus pais não sofressem com a perda do outro filho. Porque sim, quando os pais perdem o primeiro filho, nasce o segundo filho, a tendência é que a expectativa deles seja muito alta, a proteção e a autoproteção sejam muito grandes. E isso aconteceu comigo, minha mãe já me falou várias vezes, né? Eu sabia, eu tinha consciência disso. Só que eu não tinha entendimento como eu tenho hoje. Então hoje, todas as vezes que eu me conecto com os meus pais, por exemplo, que eu pego a bênção deles pra mim, que eu pego o amor deles pra mim, que eu me conecto com o poder da vida através deles, eu sempre lembro que antes de mim teve o meu irmão. Simples assim. Eu penso que eu não sou a primeira filha do casal, eu sou a segunda. E eu me coloco no meu lugar de verdade. Porque às vezes, pela falta, pela dor, a gente quer compensar sendo alguém que a gente não precisa ser. Porque aí a gente carrega o peso daquela alma que não nasceu, que no meu caso eu tava querendo viver uma vida por duas pessoas, pelo meu irmão e por mim, e não tava conseguindo ter sucesso na vida. E aí a partir disso desencadeou essa crença e tudo o que eu falei anteriormente. Então, mesmo que você saiba ou mesmo que você não saiba, às vezes a gente nem sabe que as nossas mães, nem as nossas mães sabem que perderam outros bebês, ou não se sabe muito bem, porque às vezes antigamente as pessoas não tinham nem noção do que estava acontecendo com o corpo delas, né? Mas aprenda a se colocar no seu lugar. Você não precisa ser a número 1 em tudo, ou número 1 em tudo. Você precisa dar o melhor que você pode na condição que você tem. Sim, você tem que fazer o seu melhor sempre, mas isso não garante que você sempre vai ser a número 1. É isso que eu quero que você entenda. Hoje, eu fico despreocupada da colocação que eu vou ficar nas coisas que eu faço. Quando eu estou nos grupos, antigamente, quando eu estava em grupos, eu sempre queria ser a primeira em tudo, a número 1 em tudo. Hoje eu não faço mais esse esforço. Hoje eu faço por mim, pra mim, pelo resultado que eu contemplo ter. Não porque os outros querem que eu seja a número 1. Só que esse é um processo que você precisa ir resgatando aos poucos. Então, dica número 1, se coloque no seu lugar, diante da vida. Se coloque
coloque no seu lugar de filho para os seus pais, se coloque no lugar de esposa ou marido para o seu cônjuge, se coloque no lugar de mãe daqueles filhos e não de pai, se coloque no lugar de pai e não de mãe, não queira ser os dois ao mesmo tempo, porque isso vai dar problema. Se coloque no seu lugar, tá? Outra coisa, treine para ser decidido. Pare de ficar duvidando de quem você é. Querer ser o número 1 faz com que muitas vezes a gente coloque à prova os nossos potenciais. E isso às vezes é sofrido demais, porque você quer ser algo que esperam de você e não o que você de fato quer ser. Então comece a ser mais decidido sobre o que você quer, baseado no que você escuta sobre si mesmo. Escute a sua alma, escute você, esteja em contato com você. Sinta quem você é, conheça quem você é, busque o autoconhecimento. Conheça de fato quem você é, para você saber se as escolhas que você faz estão coerentes com o que você deseja internamente, tá? A gente precisa treinar o músculo da decisão. A gente precisa treinar o músculo da confiança. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo ser, porque a gente perde essa identidade ao longo da vida, em função das crenças limitantes que a gente vai criando na infância e na adolescência sobre a vida. Então a minha dica master de hoje é: aprenda a olhar para dentro de você. Conheça quem você é. O caminho do autoconhecimento é o único caminho que eu achei que tem mais poder de te ajudar nesse momento. E não precisa ser a número 1 em tudo. Não precisa ser o número 1 em tudo. Aprenda a se colocar no seu lugar, para você não gerar grandes expectativas e a vida não te decepcionar por conta disso. Aprenda a equilibrar as coisas, ok? Combinado? Beleza? Então, lembre sempre que para você ter sucesso, você não tem que ser o mais inteligente, o mais estudioso, o mais isso, o mais aquilo, o mais. Você tem que ser você. Se preocupe em despertar e desvendar os seus potenciais. Nisso sim você tem que focar. Nisso sim você tem que colocar energia. E não em ser número 1. Porque ser o número 1 para os outros é muito legal, mas às vezes para você não é. Porque você carrega um peso que muitas vezes não é seu, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você tá curtindo esses vídeos, tá curtindo essa vibe toda, dá o seu joinha aí e se inscreve nesse canal para continuar acompanhando mais conteúdos incríveis como esse. E aguarde que logo a gente vai voltar aqui com conteúdos um pouco apimentados, um pouco diferentes. Então fica aqui comigo que vai ser muito legal os próximos vídeos que a gente tá preparando para você. Um beijo, amo você e até o próximo vídeo.